Amós capítulo 3, versículos 6 a 8. O Senhor Jesus se revelou a mim e disse que a profecia da apostasia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 3, se cumpriu na igreja pentecostal, que é a sua testemunha dos confins da terra, o Brasil. Atos capítulo 1, versículo 8. Ela transgrediu a lei do Senhor em Êxodo, versículo 20, versículos 1 a 7. Jesus disse que os cavalos de Apocalipse estão percorrendo a terra desde o dia 7 de outubro de 2023, no dia da festa da Torá em Israel. Mas a terra, Jeremias 22, versículo 29, está tranquila e não está percebendo nada, como nos dias de Noé. Zacarias capítulo 1, versículos 7 a 11. Mas o mar, que são as tribos, povos, línguas e nações, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, estão agitados, porque 4 animais se levantaram. Daniel capítulo 7, versículos 1 a 6. Jesus mandou eu profetizar em seu nome, aqui neste monte, que ele mandou eu fazer, quando não achou lugar nas hospedarias das igrejas, e ele mandou eu colocar o nome, Monte Carmelo 7, Malaquias 4, 5, 6. Ele disse que está indo medir Jerusalém no dia 3 de outubro de 2026, o dia da festa da Torá em Israel. Ele é o verbo de Deus, a palavra. Em Zacarias capítulo 1, versículos 12 a 17. Zacarias capítulo 2. Amós capítulo 3, versículos 6 a 8. Jesus disse que vai medir o seu monte e os que nele adoram. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Amós capítulo 7, versículo 7 a 9. Amós capítulo 9, versículo 1 a 10. Daniel capítulo 9, versículos 26. Jesus disse que vai reivindicar a sua santidade, o seu nome e o seu monte, de Gog e Magog. Ezequiel capítulo 36, capítulo 38 e capítulo 39. Zacarias capítulos 12, 13, 14. Obadias capítulo 1. Isaías capítulo 63 e versículos 1 a 6. Isto será no dia do vale da decisão. Jesus é o verbo de Deus que veio julgar o mundo. Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. Ele vai julgar o mundo através da sua palavra. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. E vai ferir com a sua espada afiada de 2 gumes os pastores infiéis. Apocalipse capítulo 1, versículo 16 e 20. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Zacarias capítulo 13 e versículos 7 a 9. Ele vai reger as nações com o seu cetro de ferro. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. O seu cetro de ferro está em Isaías capítulo 45, Daniel capítulo 9, versículo 26. Apocalipse capítulo 6, versículo 5 a 6. Jesus disse que voltou, como prometeu, para restaurar todas as coisas, para que todos os que restarem, os que sobreviverem do vale da decisão, de Joel 3, Zacarias 14, o adorem no tabernáculo de Davi, como antigamente. Atos capítulo 3, versículos 19 a 26. Atos capítulo 15, versículo 15 a 21. Amós capítulo 9, versículos 11 a 15. Zacarias capítulos 2, 12, 13 e 14. Por isso, quem estiver dentro desta cidade, que quer dizer igreja, a filha da Babilônia, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, é a igreja idólatra, sanguinária, que está no meio de Jerusalém, devem sair, fugir de lá agora, dentro desta cidade, desta igreja, para não serem feridos pela espada. A palavra de Deus que está em Zacarias 2, Êxodo
Zacarias 2, Ezequiel capítulos 8, capítulos 9, capítulo 3 e capítulo 22. Miqueias capítulo 5, versículo 1. Jeremias capítulo 6, versículos 1 a 8. Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24. Daniel capítulo 9, versículo 26. Isaías capítulo 52, versículos 10 a 12. Jesus falou que o vale da decisão, de Joel 3, Zacarias 14, é o começo da última semana profética, em Daniel 9, 23 a 26. É Daniel capítulo 9, versículos 23 a 27. Quando ele será rei em toda a terra, para julgar o mundo. Atos capítulo 17, versículos 30 a 31. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. Zacarias capítulo 14 e versículo 9. Jesus vai purificar. Ele veio purificar a sua noiva que se prostituiu com as apostasias. Oséias capítulo 3, versículos 1 a 5. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Malaquias capítulos 3 e capítulo 4. Isaías capítulo 3, versículos 16 a 26. Isaías capítulo 4. Ele vai purificar a noiva para encontrá-lo à meia-noite. Mateus capítulo 25 e versículos 1 a 13. Na metade da semana profética. Daniel capítulo 9, versículo 27. Mas Jesus, o Criador, não vai dividir a sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, versículos 8 a 9. Ele só quer os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Por isso será um reino dividido, barro de lodo e barro de oleiro. Daniel capítulo 2, versículos 41 a 43. E muitos vão decidir ser barro de lodo e farão uma firme aliança com o ferro, o dragão, por esta última semana. Daniel capítulo 2, versículo 43. Daniel capítulo 9, versículo 27. Quando Jesus ferir os pastores infiéis no vale da decisão, as ovelhas ficarão dispersas. Zacarias 13, capítulo 13, versículo 7 a 9. E ele mesmo nos apacentará. Ezequiel capítulo 34. Com a sua espada sem mistura. Provérbios capítulo 30, versículo 5 a 6. Jesus vai enviar 2 testemunhas para profetizar a sua palavra durante 1260 dias, 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 a 13. Elas vão trazer uma grande espada afiada de 2 gumes para as pessoas se matarem umas às outras. Apocalipse capítulo 19, versículos 15. Apocalipse capítulo 1, versículo 16 a 20. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 a 4. Zacarias capítulo 6, versículos 1 a 8. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 39. Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Porque de Sião sairá a lei do Senhor restaurada para toda a terra. Isaías capítulo 2 e Malaquias capítulo 2. Isaías capítulo 2 e Miqueias capítulo 4. No próximo vídeo eu vou falar sobre as 2 testemunhas e por que o dia 3 de outubro de 2026 é uma data tão importante para Deus. Apocalipse capítulo 3 e versículo 13.